Chef Stein convida. Vamos comigo, vamos conhecer um pouquinho dessa cidade? Bem-vindos ao Chef Stein convida. Vamos fazer um especial aqui em Brasília. Vou trazer para vocês sabores, aromas e cores dessa cidade. Vários chefes famosos para vocês. Vamos comigo, vamos conhecer um pouquinho dessa cidade? Olá, bem-vindos! Mais um programa de Stein Convida. Hoje estou em Brasília e com um convidado muito especial. Ele sai de Teresópolis, vem para Brasília e vai para todo mundo. No mundo, conquista o mundo com prêmios internacionais, volta para Brasília, conquista o palato de dois ex-presidentes, gente. Ele vai contar em detalhes essa história pra gente e hoje conquista a gastronomia da cidade e em torno. Marcelo Lopes, esse é o convidado de hoje. Olá, Marcelo, Olá, tudo bem com você? Como vai, chefe? Tudo bem? Eu também. Bom, primeiramente é um grande prazer receber você aqui, né? A gente teve, vamos dizer assim, várias indicações do Rinaldo que você estava ouvindo, a gente estava ansioso para te receber aí também. E Obrigado. É uma honra. Muito obrigado pela visita. Muito obrigado. E vamos aí conversar um pouquinho com você. Eu já comecei a adiantar um pouco da tua história, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente essas influências. Eu gostaria muito de saber, porque eu acredito muito isso nos nossos ancestrais, Sim. nossos avós, nossos pais. Tudo que a gente é hoje, né, Marcelo? Sim. A gente é resultado dessa cultura, Claro, sem até dúvida. alimentar, né? O que Sem a gente dúvida. comia na infância, É. o que nossa avó, nosso avô, Claro. nossos pais faziam, É. o que a gente gosta, o que não gosta. E hoje, esse olfato, esse palato apurado que você tem, provavelmente veio sendo construído por Sem todo esse dúvida. tempo. E eu queria entender de você como foi essa construção sua, cultural. Bom, pra eu gente. tenho uma avó chamada Elza, para mim é a melhor cozinheira que eu já vi. Ela na foi a vida. sua maior E ela foi a influenciadora? minha maior inspiração. Assim, eu tenho muita lembrança de quando eu era novo, da cozinha com ela, provando ali os vamos dizer assim, a massa do bolo, a massa do pastel. Então, assim, eu lembro muito ela cozinhando e eu sentadinho olhando ela cozinhar no fogão. Então, eu falo muito que eu nunca tentei fugir da gastronomia por isso, porque sempre foi muito natural, assim, pra mim, né? Tá dentro da cozinha com a minha avó e ver ela cozinhando. Ela sempre tinha aquele almoço farto de 3, 4 proteínas, 5, 6, 7 guarnições. Então, Mesa cheia. mesa né? fartíssima. Então, assim, a gente, vamos dizer assim, teve possibilidade de provar muita coisa antes de ingressar na carreira de chefe de cozinha. E um prato dela que você recorda que assim, eu não esqueço esse prato. Tem um parmegiana que ela fazia, que pelo menos uma vez por ano ela tinha que fazer esse parmegiana. E tem um empadão de frango também, que foi o primeiro empadão assim, que eu me lembro que eu comi na minha vida e até hoje nunca provei nada parecido. Então, assim, são dois pratos que me dá aquela memória afetiva, né? A gente chama de custom food, aquela comida que você já tá ali há muito tempo com ela guardada ali no seu subconsciente, e quando você prova alguma coisa parecida, vem aquela Vem memória todas essas toda. lembranças, né, Exatamente. afetivas. Então a gente teve muito essa memória, vamos dizer assim, afetiva antes de ingressar na gastronomia, e quando a gente ingressou foi uma coisa meio que natural. Eu comecei lavando prato na Austrália, né, em Então, 2003. me conta um pouco, porque eu sei que tem o lado esportista. Sim, tem sim. Você é um surfista, já me contaram que super surfista e super esportista, adora esportes, Exatamente. adora manter esse ritmo junto com a gastronomia.
Então conta um pouco dessa história de por que você foi para a Austrália? Foi por causa do surf? Então, eu fui para a Austrália porque na época eu era cabeludão, achava que eu era surfista, né? E aí o único lugar assim que a gente conseguia trabalhar e surfar e se manter era fora do Brasil. E ser jovem, né? E ser jovem, e fora do Brasil. Então, assim, não dava para eu ir aqui para o litoral nordestino, ou litoral sul aqui, ou sudeste aqui, para, vamos dizer assim, surfar e trabalhar para, vamos dizer assim, sustentar, né? Mas essa experiência internacional mudou a sua vida? Olha, eu virei uma outra pessoa, né? Eu costumo dizer que a gente abre a cabeça assim, sai uma outra pessoa de dentro do nosso corpo, porque a gente aprende uma cultura diferente, uma linguagem diferente, no meu caso, uma gastronomia diferente. Então, assim, tudo que a gente aprendeu lá foi muito importante para o caminho que eu continuei pós-Austrália, né? Então, a Austrália foi uma porta de entrada muito boa para minha vida na gastronomia e onde também eu descobri que poderia ser um bom chefe de cozinha, porque todas as pessoas que eu cozinhava naquela época falavam isso para mim. Cara, essa é a melhor comida que eu já comi na minha vida. Poxa, o melhor peixe que eu já comi na minha vida. E eu comecei a pegar aquela sementinha ali e plantar dentro de mim. E aí cresceu aquele amor pela gastronomia. Hoje eu sou completamente tomado por esse amor. E fico até emocionado, mas assim, quem gosta de gastronomia, quem conhece cozinha, sabe que a gente faz com amor. A gente chega aqui... Vem da alma, né? A gente chega aqui tentando, vamos dizer assim, fazer o 100% pro cliente. Logicamente, a gente é humano, tem vezes que não dá certo. Eu tive até essa pergunta aqui agora nos nossos bastidores, aqui, se tem muita reclamação. A gente até tem algumas reclamações sobre atendimento, mas graças a Deus a nossa comida é muito bem aceita. Então a gente está há 8 anos aqui no Brasil já com o Blend Bolcherry aberto e 4 anos com o Italianíssimo aberto. E até hoje, graças a Deus, sucesso absoluto. A gente sempre com casa cheia. Então, assim, a gente tem muito a agradecer a Deus, né? E todo esse caminho que ele fez a gente percorrer para chegar até aqui. Então, assim, a gente é muito grato e honrado também. É isso. Maravilha. Me fala uma coisa, a época da Austrália foi de que época a que época? Fiquei de 2003 até 2009 na Austrália. Aí quando você volta para Brasília, você veio direto para Brasília. Vim direto para Brasília. Aí acontece algo maravilhoso na sua vida, não foi? Exato. Você começa com a sua hospitalidade, com a sua comida, a servir, e você fez isso para 2 ex-presidentes do Brasil. Exato. Né? Conta pra gente o que é cozinhar para um presidente, o dia a dia, o que eles pedem, uma curiosidade, se puder contar pra gente. Legal. Não é? Vocês não têm essa curiosidade? Legal. O que um presidente, ele come todo dia comida especial ou um arroz com feijão e batata também entra ou não? E também os convidados que chegam até lá, quem são? E já emendando essa pergunta, uma coisa muito importante. Como está na presidência, a questão da brasilidade, se tem um cuidado com os insumos, com as comidas brasileiras, de mostrar isso, a cultura. Sim. E vou perguntar mais uma coisa, além da comida brasileira, a influência do cerrado. Tem isso? Existe isso na sua cultura gastronômica? Então, na minha cultura gastronômica, eu tento trazer sempre esses elementos aqui do cerrado, os elementos da nossa gastronomia brasileira. Mas quando eu cheguei assim, no auge da minha carreira, eu percebi também que quando você cozinha para as pessoas, se você fizer um arroz bem feito, já vai ser maravilhoso. Então, quando a gente chegou a cozinhar para Dilma, na época, no caso, eles tinham um cardápio lá já há mais de 10 anos. Uhum. Então, os chefes que chegavam lá iam seguindo esses cardápios. Esse foi em que período? Isso foi de 2018, não, 2015, perdão, foi de 2015 a 2018. E aí, no primeiro dia já de trabalho, eu perguntei, cara, eu posso bolar um cardápio? Aí ele falou, você vai ficar tranquilo, mas você sabe se der problema, a responsabilidade é sua. São 36 convidados e tal. Não, beleza, posso fazer o cardápio? Pode. E aí, graças a Deus, fui super elogiado. Depois da minha, terceira semana de trabalho, recebi uma carta de elogio. Porque eu exatamente tinha saído do cardápio tradicional, que tinha ali sua brasilidade, tinha ali seus pratos franceses, aquele coisa ítalo-francesa. Mas você trouxe a sua personalidade com a sua comida lá, consegui colocar minha personalidade. E aí não teve mais cardápio. O nosso cardápio ficou sempre envolvido com o chefe Marcelo Lopes. Então, a gente tinha a entrada, o prato principal, a sobremesa, a sopinha, ela adorava sopa também, então a gente sempre mandava uma sopa para ela.
A gente está falando aqui do avião presidencial, então eu cozinhava para o avião presidencial, era chefe exclusivo desse avião, então eu não podia nem deixar uma outra pessoa fazer, então era eu. Às vezes a gente tinha que estar lá 3 horas da manhã, a gente tinha que estar lá 6 da manhã, 5 da manhã, dependendo do horário qual o voo ia sair. Porque tem a questão de segurança também, fala que vai sair 5 horas, mas na verdade vai sair um outro horário, então a gente que trabalha nos bastidores não tinha muito esse, vamos dizer assim, esse schedule que ela passava de horários, mas a gente sabia que tinha que produzir o alimento e entregar. Então, como vamos dizer assim, no total ali do tempo que eu trabalhei ali com ela, graças a Deus eu não tive nenhum problema. Ela sofreu na época um impeachment, né? E aí veio o Temer também, então comecei a trabalhar para o Temer também. Trabalhei quase 2 anos para o Temer também. E assim, o que a gente vê quando a gente está na gastronomia é que assim, quando a gente alcança esse, vamos dizer, esse patamar de cozinhar para a presidência, a gente até acha que é um negócio, nossa, meu Deus, mas você vê assim, como chefe de cozinha, você fala, cara, é uma coisa normal, como se eu estivesse cozinhando para o seu José ali da esquina, mas que a gente faz com amor. Então, assim, independe se é para o presidente ou se é para o porteiro do prédio, a gente vai fazer com o mesmo carinho, o mesmo amor. E é claro que sem dúvida, com bastante, né, orgulho assim, de você estar cozinhando para um presidente. Mas a gente tem que se orgulhar também do seu Zé da portaria vir aqui sentar no meu restaurante. Quer dizer, ele veio também me prestigiar e a gente precisa... Exatamente isso que eu queria perguntar para você agora. Você conseguiu trazer esses sabores que um presidente come para o seu público experimentar aqui? Exato. Nos seus restaurantes? Exato, sem dúvida. Muita coisa que a gente fez. Me dá um exemplo, assim, uns pratos que você trouxe ou reformulou ou serve da mesma forma? Sem dúvida, tem muita coisa que a gente fez, assim, porque o nosso cardápio ele é meio sazonal também, a gente troca ele demais. Agora, lógico, os best-sellers, nossos pratos que vendem mais, a gente sempre mantém. Me fala um deles, assim. Exemplo, o filé Wellington que você comeu, a gente não pode tirar, senão dá briga, né? Tem um já filé tem fã-clube aqui que vem. Exatamente, tem alguns pratos aqui que a gente não pode mexer, algumas sobremesas. Exemplo, a gente tem um rodízio de guarnições no Blend Bocherry. Nossa, pessoal, esse rodízio é algo assim... Eu coloquei a primeira ponta na boca, assim, já... Aí começou explosão de sabores. Que bom, que bom. Aí eu fiz um comentário na mesa, eu falei assim, cara, olha como a personalidade e o caminho que você traça tá muito nítido, né? Muito... Cada coisa fala com cada coisa, num equilíbrio. Essa é a ideia. Isso, mas está muito claro no seu trabalho. Assim. Parabéns. Legal. Então, esse rodízio de guarnições que a gente tem, muita coisa veio desse, vamos dizer assim, desse meu caminho que eu percorri desde quando eu era lavador de prato, em 2003, na Austrália, e virei um chefe de cozinha, vamos dizer assim, com bastante know-how e experiência na área. Então eu trouxe toda essa experiência, coloquei a maioria das guarnições que eu fiz para ela, né, e para o Temer, e para quem eu cozinhasse, cozinhei para senador, para deputado, governador, para todo mundo. Inclusive aqui no restaurante a gente tem bastante pessoas públicas aí que vêm aqui. Imagino, né? Estamos em Brasília, que deve frequentar bastante gente conhecida, né? Sem dúvida. Já tivemos presidência Bolsonaro, filho do Bolsonaro, Cristóvão Buarque, Gin Argelo, eu lembro de Paulo Otávio. Atende de direita à esquerda, não tem problema nenhum. Porque... Já atendi muita gente mesmo. Então, assim, trabalhei num restaurante chamado Botarga, no Lago Sul, onde a gente também tinha, assim, um público da política, assim, fortíssimo, né? Então, assim, eu conheço muitas figuras, assim, do meio político e a gente conseguiu traduzir tudo que a gente faz para eles para também o cliente comum, aquele cliente que quer também uma alta gastronomia. Que gosta de uma boa comida. Exatamente, né? Quer comer alguma coisa, vamos dizer assim, especial, né? E a gente conseguiu trazer isso tanto para o cardápio do Italianíssimo quanto para o cardápio do Blend. Então, várias coisas que a gente tem aqui, inclusive a gente tem aqui um camarão que a gente fez é um parmegiana de camarão, só que ele vai com risotinho com limão siciliano, queijo brie, grana padano. Esse negócio, a primeira vez que ela comeu, ela falou que era o melhor camarão que ela tinha comido e tal. Esse então, no Italianíssimo. Esse era no voo que a gente fazia para ela. E agora ele tem aqui no cardápio do Italianíssimo também. Então, purê de barô, ela pedia sempre. A gente tem uma sopa de abóbora com mel e gengibre que ela gostava muito. E aí, em alguns momentos aqui em Brasília tá um friozinho, a gente coloca esses caldos e sopas também que a gente sempre tinha que fazer. Porque no voo sempre tinha que ter uma sopinha. Então, assim, dependendo do voo, se ele era comercial, vamos dizer, interno, né? Ou se ele era um voo internacional,
era diferente. Então, ali, às vezes era café da manhã, almoço e lanche. Às vezes era café da manhã, almoço, lanche, jantar. Aí tinha sopinha no final. Então, dependia muito de onde ela ia. Eu lembro que ela foi uma vez para Portugal, morreu um presidente muito famoso, antigo de Portugal, e foi uma equipe gigantesca. Então, nesse dia, eu realmente trabalhei pra caramba. Assim, não foi brincadeira. A gente trabalhou assim... Eu lembro que a gente trabalhou de 7 da noite até as 8 horas da manhã sem Uma curiosidade, parar. quando você está num avião presidencial, quando você vai fazer a comida pro presidente, você cuida só do presidente ou de na verdade, toda a equipe? Então, a gente tem uma, vamos dizer assim, a gente tem uma parte de funcionários que cuidava do escavo, que a gente chama, que são as pessoas que acompanham, a Polícia Federal, o nutricionista, que vai toda uma médico, equipe junto. Né? O pessoal dela. E aí tinha um avião presidencial, que esse avião presidencial tinha uma cabine para 8 pessoas, e aí atrás dessa cabine tinha vamos dizer assim, um corredor para 36 lugares. Então a gente cozinhava o dela em especial, com prataria diferente, com porcelana diferente, e para a parte de trás a gente cozinhava um outro tipo de alimento. Tanto é que no dela tinha 3 opções de carne, né? Carne branca e carne vermelha, né? Tinha 3 opções de sopa, tinha 3 opções de saladinha. Então a gente tinha que dar algumas opções, variedade, né? E aí, dependendo do voo, às vezes tinha 2, 3 aviões que iam junto. E a gente fazia todo esse para todos eles. Eu cuidava nessa empresa, chamava International Meal Company, né? É uma empresa que já tem mais de 50 anos aí no mercado. Eles são, inclusive, a maior empresa de comida fora de casa da América Latina. São grandíssimos, são gigantes. Eles tinham um contrato, eles têm um contrato com a Presidência da República há mais de 30 e poucos anos. Então, eles me chamaram para tentar, vamos dizer assim, para apagar um fogo que tinha lá na empresa. Eu fiz e acabei virando chefe executivo dessa empresa. Então, às vezes, tinha dia que eu trabalhava mais ou menos 20 horas e descansava ali, dormia 2 e mais 2 horas de deslocamento e tomar um banho. Então, assim, às vezes a gente acha que a vida do chefe é fácil, mas a vida de chefe de cozinha realmente é difícil. Agora você me falou que a Dilma, pelo que vocês entendem, acho que vocês entenderam isso também, que ela gostava muito de sopas, né? Sim. Esse era um dos pratos preferidos dela. Isso. E o Temer, como você pode me dizer qual o prato que ele mais gostava? Então, eu não sei se tinha, vamos dizer assim, alguma relação entre a esposa, mas eles tinham um lance mais meio fit. Tá. Ela mesma gostava de legumes só no vapor, sem sal, sem azeite, né? Então, era sempre um peixinho ou um frango, alguma coisa assim bem leve. Mas a gente dava as 3 opções também, mas eu acredito que ele comia a nossa comida, vamos dizer, a especial, né? Essa comida assim mais vamos dizer assim, como se fosse uma dieta, era mais para a esposa dele. Mas, assim, um gentleman ele, sabe? Um cara muito educado. Então, todas as vezes que a gente teve a oportunidade de olhar, ele sempre, né? A gente sabe que é meio difícil você chegar nessas pessoas, até porque são pessoas, né, que tem vamos dizer assim, um campo de segurança gigantesco, né? E a gente sabe que também tem essa parte da segurança. Então, a gente sentiu assim que na época das, vamos dizer assim, das muitas vezes que a gente dormiu lá cozinhando, que quando era com o Temer era mais fácil, né? Era mais fácil porque era um cardápio um pouco mais simples, né? E a Dilma a gente tinha que agradar um pouquinho mais, que ela realmente era bem exigente no sentido de fazer tudo certinho. Eu lembro que uma vez eu tive que viajar e fiz vamos dizer assim, um gold standard, né, que a gente chama, que é um prato já montado com todos os molhos, já tinha feito tudo, os molhos, as frituras, tudo que tinha para fazer. Você vai montar assim, assim, assim. E eu recebi uma ligação falando, Marcelo, olha, nunca mais faça isso, porque quando chegou lá, já descobriu que não foi você que fez. Ela queria você lá fazendo. A montagem, e era só montagem. Então, assim, às vezes a delicadeza... Eu acho que ela confiava muito, eu quero ele aqui montando pra mim. E a delicadeza que algumas pessoas não têm. Uma vez tem uma história legal, fui fazer uma consultoria num restaurante aqui no Pier 21, em Brasília, e aí era para um evento que a gente estava tendo aqui, comida de boteco, alguma coisa assim, e eu fiz um negócio bem bonito, bem legal, ensinei para todo mundo, tirou foto e tal, tudo certinho. E aí eu senti dos funcionários assim, cara, se você fazer, nem deram muita atenção, eu tenho... Sei lá, fala que eu tenho cara de lutador, de personal trainer, mas não tenho cara de chefe de cozinha, então até eles acreditarem que eu era realmente muito bom, então eu tive que mostrar isso pra eles. E aí, não, tá aqui, tá tudo certo, não é fácil, tá. Eu fui pra casa. Aí quando chegou em casa, o dono me ligou. Falou, cara,
Pô, você me mandou uma foto do negócio e agora tem outra coisa totalmente diferente aqui. Eu falei, não, mas tem o seu chefe de cozinha aí, que falou pra mim que sabia tudo, que eu não precisava nem preocupar que ele ia fazer exatamente igual. Quando eu cheguei lá, tava tudo ao contrário. Tudo trocado. Aí eu fiz de novo e assim, é aquele negócio. É o pouquinho a mais que as pessoas não querem fazer. E aquele pouquinho a mais de que quem quer fazer é quem tem amor, quem gosta mesmo, quem tem o carinho pela Mas eu coisa. acredito que tenha um olhar mesmo diferenciado, Também. uma estética diferenciada Sem dúvida. que não são todos, né? E eu acho que isso faz parte também de um pouco da tua história. Sim. Você vai vendo Até uma um pouco de um montagem dom ali, também, né? exato, Assim, algo que você, além de Eu acho você que construir tudo isso na sua vida, mas também você tem um olhar diferenciado, um jeito de apresentar. Aquele perfeccionismo que o chefe de cozinha tem. A gente gosta de apresentar da melhor forma. Eu acredito que o prato é uma tela de arte, onde Também você acho. vai produzir ali a melhor coisa que você conseguir. Em relação à cor, em relação à textura, sabores. Então, é isso que a gente tenta fazer. É transformar ali aquele prato ali numa tela e fazer uma pintura. É mais ou menos por aí. Maravilha. Me conta uma coisa. Aí chega um momento na humanidade que acontece a pandemia. Como é que você lidou com a pandemia? Foi um diferencial na sua vida? Como isso aconteceu? Então, foi complicado, né? Porque eu acho que ninguém soube, vamos dizer assim, absorver realmente o que tinha acontecido no início, né? A gente não tinha delivery no restaurante, então eu tive que abrir um delivery da noite para o dia. E a gente começou a trabalhar delivery, dispensamos funcionários, vendi um carro para fazer o pagamento de férias, 13º, já tudo de uma vez para deixar o pessoal em casa. E aguentamos a pandemia e depois da pandemia a gente começou, vamos dizer assim, a ter o movimento de volta dos clientes. E aí essa loja onde a gente está sentado aqui era um outro restaurante, ele quebrou, né? Não aguentou a pandemia. A loja muitos, né, pelo Brasil. Como muitos, a loja ficou aqui. Pelo mundo, né? Eu tinha, na época, um carro quitado, uma moto quitada. E aí, eu lembro que era uma sexta-feira, eu falei com Deus, falei, pô, se for para ser nosso, que você abençoe. E aí, nesse dia, eu tirei foto do meu carro e da minha moto e botei no LX, no outro dia eu vendi os dois. Uau. Então, eu já cheguei no outro dia, ele tava aqui, aí eu falei, então vou ficar com teus negócios aí, tu me dá a chave. Peguei a chave na mão. E aí nasceu o restaurante Italianíssimo, de uma época assim onde ninguém acreditava que poderia ter alguém com a loucura igual a minha de abrir alguma coisa, né? Numa época de pandemia, né? E eu acreditei, graças a Deus deu certo. Italianíssimo hoje é um sucesso absurdo aí em Brasília. E a gente tá muito feliz. A gente, inclusive, tem uma outra unidade. Você tá com quantas lojas hoje? Hoje a gente tem 3 lojas, né? A gente tem uma outra unidade do Italianíssimo no Mané Mercado, que é um centro cultural aqui de Brasília maravilhoso. Eu fui visitar e vou mostrar para vocês também. Muito legal lá também. Então, assim, a gente é muito feliz porque numa época de, vamos dizer assim, de muita turbulência, a gente conseguiu pegar tudo isso e transformar vamos dizer assim, numa felicidade pra gente. É isso. Marcelo, agora a gente está falando da pandemia, eu queria saber como, então, você já falou um pouquinho agora, como passou pela pandemia, como você conseguiu se reinventar e hoje você tem várias casas muito importantes aqui na cidade e no Distrito Federal. E como o nosso público é muito de empresários também na área de alimentos e bebidas, ou pessoas que estão querendo abrir um restaurante e não entendem dessa área, mas tem curiosidade, aproveitar a tua sabedoria, o teu conhecimento, toda a tua história e perguntar para você como é administrar, são 4 casas hoje em dia, como é essa parte administrativa, como é cuidar do financeiro, como é cuidar das contratações. Hoje está muito difícil a mão de obra, porque eu dou consultoria no Brasil todo e o que eu mais escuto hoje no Brasil todo é mão de obra está dando muito trabalho. Isso tem a ver com a geração Z? O que você acha? Então, eu vejo a mão de obra como um problema que a gente teve da pandemia. E aí eu vou te explicar pelo que eu vi aqui no meu dia a dia. Exemplo, aquele cara que era garçom, que tinha um pouquinho mais de, vamos dizer, condição financeira, ele saiu, comprou um Uber e está trabalhando de Uber. Aquele cara prestador de serviço da cozinha, o pia, o copeiro, o pessoal da limpeza, esse que tinha um pouquinho a mais, comprou uma moto e foi fazer iFood. Então você ficou já depois da pandemia, com um mercado muito escasso em relação ao labor, tá?
Depois disso, a gente viu que a pandemia também deu, vamos dizer assim, um problema monstruoso econômico também. E sem contar com esse problema econômico que deu, que a gente já sabia que o mercado não ia voltar tão rápido, a gente teve também os auxílios. Então, esses auxílios hoje em dia, se o cara for sair de casa para ganhar um salário mínimo, às vezes ele prefere os R$600 para não trabalhar. Então, dificultou muito a nossa vida no momento em que a gente passou pela pandemia e teve que perder essa boa parte de garçom, de maître, de pessoas que tinham um pouquinho mais de, vamos dizer assim, know-how para atendimento e até mesmo dicção e aparência, tudo aquilo que a gente busca num salão, e a gente não busca muito esse lance de aparência, até porque aqui a gente gosta de trabalhar com todo mundo, vamos dizer assim, no seu estilo. Chefe, meu cabelo tá estranho. Não, seu cabelo é seu cabelo, você trabalha com o seu cabelo. Ah, tá bom assim? Tá bom assim, eu só quero que você esteja uniformizado, né? Mas assim, hoje em dia a gente vê uma dificuldade muito grande em você encontrar. A geração Z, a gente percebe que é uma geração onde teve muito mimo. E além do muito mimo, aquele negócio da entregar sem dar a vara para pescar, vamos dizer assim. Então ele não ia atrás do peixe, o peixe já vinha pronto, com batatinha ali, com vegetais, e aí tá tudo certo. Quando ele foi para a vida real, e aí a vida real é bem diferente. Bate a porta a vida, né? Aí você é cobrado no trabalho. Aqui, por exemplo, a gente já teve rapazes de vamos dizer assim, pouca idade. Se você fizesse uma cobrança, ele pegava as coisas e ia embora. Então, assim, falta de preparo, às vezes até mental mesmo, né? E voltando lá no assunto de como a gente conseguiu, vamos dizer assim, crescer em um momento de desespero, vamos dizer assim, a gente teve resiliência, né? A gente teve, vamos dizer assim, persistência, constância, e a gente, lógico, né? E a gente, lógico, teve que olhar a parte financeira. Então, o que a gente fez na parte financeira? A gente começou a ajustar tudo do restaurante, os produtos da curva A, produtos da curva B, curva C. Então, a gente conseguiu ir aonde a gente tinha um maior gargalo, conseguir, vamos dizer assim, secar ali um pouco aquela pinga-pinga que a gente tinha em alguns gaps ali que a gente tinha na própria empresa, em relação à luz, em relação à água, em relação ao insumo. Então, tudo isso a gente foi juntando para chegar num final onde a economia que as empresas estavam fazendo dessem possibilidade de a gente fazer caixa para sonhar e construir outra empresa. Então, assim, a gente acreditou muito, teve muito lado de Jesus Cristo, que a gente é devoto assim, de Deus, então, assim, a gente sabe que tem a mão dele em tudo, e nesse caso não foi diferente, e ele deu esse suporte mental que a gente precisa, que é daquela perseverança de, poxa, vai dar certo, eu vou apostar porque Deus está comigo, eu vou conseguir. Eu acho que essa parte da mente positiva também faz muita diferença para você alcançar o sucesso. Porque às vezes a gente vê a pessoa com sucesso e acha que não passou por nada, né? E a gente vê ali que o sucesso faz você entender que tudo o que você passou que te levou a chegar naquele lugar. E não o que você faz, mas todo o teu caminho, tua história que te levou aonde você está. Então a gente entende que desde a lavação de prato que eu fazia lá na Austrália, onde eu comecei a me envolver muito com gastronomia, foi dali que começou a vir, vamos dizer assim, essa última fase da minha vida. Eu lembro que eu tinha um food truck, e aí eu investi R$100 mil nesse food truck, e aí eu tinha 2 funcionários, esses 2 funcionários me abandonaram na época que eu trabalhava na presidência, né, com o avião da presidente Dilma, e aí eu já fazia todo esse trabalho que eu te falei aqui, e eu saía desse trabalho correndo e ia para esse food truck para abrir ele. Então, naquele momento ali, eu tinha 2, 3 horas de descanso por dia, de 24 horas, e aí eu acho que Deus olhou para mim e falou assim, cara, esse cara merece. Eu vou dar alguma coisa para esse cara, porque ele é um guerreiro. Então, eu acho que a guerra da vida faz parte do teu futuro, né? Então, você não tem futuro se não tem guerra. A gente precisa ter objetivo também para não ficar correndo por todos os lados. E aí, meu objetivo era gastronomia. Não desfoquei. Minha mãe reclamou muito. Eu era gerente de banco, eu era gerente do Unibanco. Uau, mudou completamente, né? Totalmente. Então, assim, eu criei um amor pela gastronomia desde criança. E quando eu entrei numa cozinha industrial, eu vi todo aquele amor que eu tinha ali. E eu falei, cara, eu quero isso aqui pro resto da minha vida. Eu não quero mais parar de fazer isso daqui. E dali em diante, que de 2003 até hoje, a gente está aí cozinhando sem, vamos dizer assim, sem cansar, porque a gente sabe que faz parte do trabalho, né? É cansativo, é barulhento, é estressante, é gritaria, mas que no final do dia é um negócio
tão gostoso Quando e tão a pessoa prazeroso. come tua comida e Acabou, balançou a cabeça ali depois do primeiro garfada. e mostra, né, aquela passa satisfação. toda aquela agonia que você viveu ali antes de o entregar. serviço, né? O servir é muito bonito, muito né? legal, não é para qualquer pessoa, as pessoas têm que entender o que é o ato do servir, né? O outro. É o amor transformado em forma grande. de alimento, né? É o que a gente faz, assim, a gente ama o que a gente faz e quando a gente faz aqui, a gente está botando o nosso amor ali e entregando para outra pessoa. E eu sempre falo para os meus alunos, isso pegando o gancho que ele falou, que lá na Austrália, na verdade em Teresópolis, né? Lavando pratos, Também, não foi? comecei lá muito novinho, 14 anos. 14 anos lavando prato, limpando o chão, banheiro. Eu sempre falo para meus alunos, gente, para você um dia dirigir o seu próprio negócio, isso vale para você que quer abrir um restaurante, um bar, algo ligado à gastronomia, tudo é muito válido. Limpar o chão, ir para a cozinha, ir para o bar, fazer um coquetel, entender como se for o processo da cozinha, como fecha uma conta, tudo isso vai construindo um gestor que depois entende todo o processo. Então, quando vem um funcionário e fala o que nós vamos fazer, isso já está na ponta da língua, porque você vivenciou tudo isso. Exatamente. Né? E o que a tua história te trouxe até ali. O que a gente vê muito, chefe, hoje, até como você é um consultor, a gente vê muito hoje as pessoas economizando nessa parte. Uhum. E aí é o grande problema das empresas que quebram. Hoje, por exemplo, eu tenho ex-clientes que me ligam perguntando para dar alguma dica, alguma informação, e eu, cara, contrata um chefe de cozinha. Lá na frente você vai estar economizando, você vai estar padronizando, você vai estar organizando a sua cozinha e automaticamente você não vai estar perdendo dinheiro, você vai estar investindo. E fidelizando o teu cliente. Então, assim, eu já tive empresa, já montei 12 restaurantes. Eu já tive restaurante que eu montei que o cara gastou 1 milhão no restaurante e queria gastar 70 mil na cozinha, 100 mil na cozinha. Só na aparência de fora, né? Não é. Então, assim, o que sustenta o restaurante é a cozinha. O salão, ele é muito importante, a questão do atendimento, a decoração, o layout do restaurante, mas a cozinha, você vai hoje em boteco que tem 30 anos, não tem uma cadeira para sentar direito, mas a comida é maravilhosa e está lotado. Então, a comida, ela traz de volta o público. O atendimento, ele leva. Se você atender mal, ele vai levar o público embora e aí, realmente, ele vai voltar aqui. Mas vamos lá, só porque eu amo aquela lasanha, aí o cara vai vir uma vez ou outra. Agora, se você tiver uma comida boa, um bom atendimento, aí você tem um combo. E aí é esse combo que você só vai aprender se você tiver inserido. Então tem muita gente que está fora do mercado e tem dinheiro, que é o que, vamos dizer assim, importante, o combustível para se montar um negócio, mas não tem, vamos dizer assim, nenhum tipo de histórico naquilo que ele quer fazer. Exatamente. Ou experiência, né? E aí eu acho que tem que buscar o consultor, sabe? Quando você busca o consultor, você busca segurança, você busca eficiência. Né? Então, assim, botar uma pessoa que sabe mais ou menos do processo, e nesses 12 restaurantes eu entrei em rabo de foguete também, que já estava rodando, e quando eu entrei na cozinha eu falei, mas esse cara aqui que é o chefe, pô, ele não sabe nada. Então, assim, a gente vê muito o mercado hoje com pessoas que não sabem muito, porque quando você faz uma faculdade, um curso, na verdade, técnico de gastronomia, que não é uma faculdade em si, as pessoas saem de lá achando que são chefe de cozinha porque monta a ficha técnica. Só que aí cai numa cozinha com 50 pedidos e aí surta, chora. Não, fora a questão do dom da mão, do equilíbrio dos temperos. E aquele lance que eu te falei, o chefe de cozinha tem que ter cabeça forte. Porque vai vir a comanda, ela vai pular. Às vezes aqui no Italianice, quando a gente está com casa cheia, a gente tem muito, em vários restaurantes, não é só esse, o horário certo das pessoas chegarem. Então, assim, 1 hora, 30, 40, chega. 50 comanda na cozinha. Então, essa parte vamos dizer assim, da cabeça forte ali, do psicológico sem estar abalado, faz muito com que você entregue muito mais rápido, com que você entregue com qualidade, que você entregue com padrão, porque eu acho que a gente vive aquilo ali todo dia e não é um negócio que influencia mais no nosso dia a dia, entendeu? Então eu vejo 50 comandos, vou tranquilo no meu ritmo, é um ritmo acelerado, a gente gosta de trabalhar com ritmo acelerado aqui no restaurante, porque é o que eu falo para eles, quando vai um prato, vamos fazer acelerado? Que quando vier 10 a gente vai conseguir fazer acelerado. E outra coisa, com perfeccionismo, porque aí, quando a gente fizer 10, vamos fazer 10 perfeito.
né? A gente pode não tentar chegar no perfeccionismo, né? No 100%, mas vamos fazer o máximo para chegar, né? Não quero falar em número, não vou falar 98, 90, mas vamos fazer para chegar no 100. O máximo possível. Lógico, essa que é a ideia. Eu queria aproveitar todo esse conhecimento, toda essa sabedoria na área de gastronomia e para você que está querendo montar esse restaurante ou querendo saber mais, ou que já tenha o seu próprio restaurante, né? Eu queria falar de algumas coisas que estão bem na atualidade, algumas perguntas que estão no dia a dia ou que vão, daqui a pouco, movimentar a nossa área com uma intensidade muito grande. Então eu já vou fazer todas as perguntas e aí você vai me responder, porque não é muito, são só duas. A primeira é a inteligência artificial. Ela veio para mudar o universo da gastronomia ou não? E a segunda, uma bem moderna, atual, as canetas. As canetas emagrecedoras, elas vão mudar o cardápio do dia a dia? Vão influenciar a nossa gastronomia ou não? O que você acha, Marcelo? Então, em relação à inteligência artificial, a gente aqui no restaurante já está trabalhando assim fortíssimo com uma, a gente chama ela de Luna. Ela já responde todos os WhatsApps, já faz as reservas, já manda para atendimento humano quando a gente precisa. A gente está inserindo ela no nosso sistema também. E aí, dentro do nosso sistema, o cliente vai poder chegar na mesa, acionar um QR Code e fazer o pedido para sair direto na cozinha. Ele não vai ter contato com o garçom. E a gente tem aqui muito cliente no restaurante que veio já desde que a gente abre. Então o cara chega aqui, ele nem precisa do garçom, ele já sabe o que ele quer, e às vezes a gente está naquele tumulto, movimento muito forte. Então se ele tiver essa, vamos dizer assim, uma outra ferramenta, onde ele possa melhorar ali o atendimento dele, e é o que a gente busca, melhorar o atendimento, vai ser muito mais fácil. A gente está buscando essa inteligência artificial também para reconhecimento facial. Então você vai passar aqui, vai passar na frente da câmera, ela vai te reconhecer, vai falar o dia que você veio, qual foi o pedido que você fez, se você comeu sobremesa. O histórico, exatamente, que você mais gosta. Se você tomou um cafezinho, né? Ela inclusive pode sugerir o que você vai falar nessa mesa. Se você tiver deixado o nome, ele vai falar inclusive o nome. Então lá é o seu Marcelo, ele comeu esse prato, tomou um cafezinho no final e pediu essa sobremesa. Não, isso eu fazia no Arnaldo Lucrécia 30 anos atrás, no meu restaurante de São Paulo, que a gente gravava o nome dos clientes. Sim. Porque a hora que você fala, olá, Rinaldo, muito bom te ver de novo, a pessoa toma um susto e fala, mas você lembra do meu nome? Nossa, que acolhimento é esse? Ou então a gente tinha uma técnica engraçada que o pessoal usava aqueles radinhos, né? E tinham 2 andares. Então a menina que ficava, a hostess que ficava na porta, falava, a Mônica está subindo a escada. Então, quando a Mônica subia a escada, alguém chegava e falava assim, Mônica, muito bem-vinda novamente. A Mônica tomava um susto e falava assim, como todo mundo sabe meu nome aqui, né? É isso, a ideia da inteligência artificial é realmente a gente conseguir, vamos dizer assim, pegar esse gap, esse buraco que ficou no serviço e tentar melhorar. Exemplo, você não vai ver mais telemarketing hoje em dia. Telemarketing meio que acabou, né? Então a inteligência artificial ela vem para tomar muito posto de trabalho. Então cabe a gente, empresário, vamos dizer assim, absorver e assimilar ela da forma mais rápida possível, porque quanto mais você demora, mais você vai ficando para trás. Ela veio para ficar, né? Inclusive tem gente que fala que se hoje em dia você não usa pelo menos 15 minutos de inteligência artificial na sua vida, que tem alguma coisa errada. Eu tô com alguma coisa errada que eu ainda não uso. Mas aqui no restaurante, graças a Deus, a gente está começando a fazer, está começando a usar. E a gente acredita, sem dúvida. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nosso grupo, a gente está abrindo um grupo dos 2 restaurantes. E esse grupo, ela mesma vai conversar com o grupo. Então, por exemplo, vai estar aqui perto de meio-dia, ó, que tal almoçar hoje e tal, vamos dar uma sobremesa para você vir aqui. Ou vamos dar um desconto na garrafa. Então ela vai fazer essa parte comercial também. Entendi. Além de só responder... Entendendo o perfil do cliente, trazer o cliente, captar o cliente. Eu sei que a Mônica gosta da sobremesa daqui. Fala, hoje eu quero te dar a sobremesa daqui. Sem dúvida. Acaba atraindo também. Dúvida. Então a gente vai abrir esse canal. Na questão de... Você já falou que terá um sistema de leitura que vai automaticamente para a cozinha. Uma experiência própria, esses dias eu fui numa padaria lá em Limeira, na minha cidade, e um robô nos atendeu. O robô veio, a gente fez o pedido, o robô veio trazer todo o pedido. Já é uma realidade, né, Já é uma realidade, sem dúvida. Já tá aí, né? Tanto é que esse robô do Elon Musk, ele tá cobrando 30 mil, 40 mil dólares, que é um robô que custa, sei lá, 200 mil dólares, ele tá vendendo de graça, porque ele quer, vamos dizer assim, popularizar o negócio.
E aí, depois que ele conseguir provar, eu acredito até pelo carro elétrico, que a gente tinha um pouquinho de preconceito e tal, mas ele tem carro elétrico com 300, 400 mil quilômetros rodados de Uber. Então, assim, funciona, dá certo, né? Então, assim, o pessoal agora está começando a migrar também, e eu acho que vai ter essa migração de um funcionário que tem carteira assinada, tem vários tipos de encargos de imposto, lei trabalhista, um período específico de trabalho para o ser humano, e a gente sabe que o robô vai trabalhar 24 horas sem reclamar, sem nada, sem entrar na justiça. Então, eu acho que vai ser uma coisa natural, que vai substituir muitos postos de trabalho, os robôs também, que são todos com inteligência artificial, né? Bom, a outra pergunta que você fez foi no sobre as canetas. Das canetas. A gente vê que hoje é uma realidade. Eu lembro há muito tempo atrás, chefe, que o pessoal perguntava para mim, mas e comida vegetariana? E comida vegana? Você não vai fazer? Pô, mas sem lactose, tem que ter alguma coisa sem glúten. E a gente pensava assim, pô, mas é um nicho do mercado muito pequeno ainda, assim. Hoje eu tenho aqui no Italianíssimo um restaurante que vende mais de 1000 pratos de massa por semana e deve sair mais ou menos 5 sem glúten. Mas a gente tem. Então, assim, aqui no restaurante Blend Bolcherie, eu sou um restaurante especializado em carne, mas 95% do meu rodízio é vegetariano. E 50% desse rodízio é vegano. Então, assim, a gente consegue atender todos os públicos, né? E a gente vai... uma qualidade no paladar. E com uma qualidade no paladar. E a gente entende que a caneta vai trazer esse outro mercado também, no sentido de você fazer um cardápio específico para eles, de entrada, prato principal e sobremesa, uma coisa mais reduzida, né? Ou, de repente, os chefes começarem a estudar o que a tizerpatida não associa muito na hora da digestão, para a gente começar a fazer pratos que são mais digestivos, que te dão um bem-estar melhor. Então, eu acho que vai vir mais para esse lado, da gente conseguir aprender com as canetas. E é uma realidade gigantesca já em São Paulo, em alguns lugares. Acho que no mundo, né? No mundo inteiro. Já tá... Restaurantes e lugares que atendem, né, as pessoas que usam a caneta com sistemas diferentes de cardápio, né? E eu acho que a gente vai conseguir, em pouco tempo, chegar nesse nível aqui também. Enquanto isso, eu não tenho uma coisa específica para as canetas, mas você não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta pessoa me perguntando sobre esse assunto. Então, a gente, em algum momento, vai ter que sentar para conseguir fazer alguma coisa, perto, né? Sem dúvida, né? Porque é uma realidade. A gente fugiu um pouco do veganismo, virou uma realidade. O vegetarianismo virou uma realidade, né? O pessoal que tem intolerância à lactose, não tem nada a ver isso daí. Hoje é uma realidade, né? O pessoal do glúten, hoje é uma realidade. Porque a gente, com estudos, conseguiu perceber que esses alimentos te trazem um pouquinho de, vamos dizer assim, indigestão, insatisfação, e a desidratação tem esse problema. E dependendo do alimento que você come, se ele é muito gorduroso, se ele, né, dependendo do que você come, não tem uma digestão legal. Então ele ataca muito o seu sistema gástrico ali. Então o chefe de cozinha vai ter que vir para esse lado mais, vamos dizer assim, nutricional, para entender tudo isso. Exatamente, porque não adianta a gente falar, não, o cara dá desidratação, mas a gente vai fazer uma feijoada mini para ele. Não vai funcionar. Né? Então, vai encher demais. Não adianta, não é tamanho. Então são composições, né? É entender toda a estrutura, exatamente, né? É isso aí. Bom, gente, pessoal, acho que aqui a gente está finalizando a nossa belíssima entrevista com ele, Marcelo Lopes, aqui de Brasília. Quero agradecer muito, Marcelo, a disponibilidade, a hospitalidade e as explosões de sabores que eu tive a experiência aqui, que são maravilhosas. E queria falar para você como é que o público consegue chegar até você quando estiver visitando Brasília, aonde eles vão, ou no site onde eles te procuram para conhecer o teu trabalho, por favor. Então, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, Instagram, todas essas redes sociais aí, com o restaurante Italianíssimo e o restaurante Blend Bolcherie. Bota @Blend Bolcherie, @Italianíssimo, que vocês vão conhecer o trabalho do chefe. Eu vou ficar muito honrado de ter vocês como seguidores aí e acompanhar nosso trabalho, e quem sabe um dia encontrar com vocês aqui no restaurante também, sem dúvida. Maravilha. A gente quer agradecer aqui o chefe também, muito obrigado, aqui é uma honra. Obrigado. A gente recebeu o chefe aqui com muito carinho. Estamos aqui num horário, vamos dizer assim, diferente do que a gente faz, né? Que já passou o almoço, a gente está aqui tranquilo. Então, assim, a gente tá bem à vontade aqui, foi uma entrevista maravilhosa. E a gente agradece aí o pessoal do programa. E até a próxima visita do chefe. A gente vai ficar esperando ele voltar. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.
Chef Stein convida.